coisas velhas para trás ficaram e tudo se fez novo. O processo da transformação do crente acontece quando Jesus entra na nossa vida. Portanto, o nosso assunto principal hoje é transformação. E eu quero saber aonde estão os transformados. Dê glória para Jesus aí bem forte. Aleluia. Tem muitos transformados aqui, mas parece que tem alguns que não foram transformados ainda, porque não deram glória. Aleluia. Essa palavra transformação, o que significa transformação? Advém de duas palavras do latim trans, que significa além de, ou para o outro lado de. E a palavra formatio, também do latim, significa configuração, que significa forma. Transformação é o ato de transformar, é o ato de ir além da forma. Transformação é uma metamorfose, transformação é uma mudança radical que alguém ou determinado objeto sofre. Portanto, a transformação da vida do crente é uma mudança radical nas nossas vidas. Da mesma forma que quando o sol se esconde no horizonte, o dia que estava esplêndido se transforma em noite. Da mesma forma, quando o sol brota no horizonte, a noite que estava em trevas se transforma em dia. É uma transformação. Da mesma forma que quando aproxima-se uma frente fria, o calor se transforma em frio. É uma transformação. Da mesma forma que a sementinha que nós plantamos, ela precisa morrer para depois gerar, aleluia, uma planta esplendorosa. É uma transformação. Aliás, Jesus falando disso, ele cita que é necessário que o grãozinho de trigo morra para poder produzir muitos frutos. Ele diz isso lá em João, no capítulo 12 e versículo 24. Ele diz: se o grão de trigo lançado na terra não morrer, ele fica ele só, mas se ele morrer, ele vai trazer grandes frutos, uma multidão de frutos. É claro que aqui Jesus estava se referindo à sua glorificação. Jesus estava se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Que este processo, essa transformação na vida de Cristo iria trazer vida, iria gerar vida para o mundo inteiro, para a glória do nome do Senhor. Mas eu quero voltar aqui ao assunto da transformação na nossa vida. A transformação na vida do crente exige, amados, que nós sacrifiquemos e morramos para muitas coisas. Nós precisamos nos sacrificar e morrer para muitas coisas. E a primeira coisa é o desapego do mundo. É o desapego do mundo. Não devemos nos conformar com o mundo. Devemos desapegar dessas coisas. É a primeira coisa que nós precisamos sacrificar quando nos convertemos a Cristo. É morrer para o mundo, é nos desapegarmos às coisas deste mundo. Jesus, lá em João, no capítulo 12, versículo 25, ele afirmou que aquele que ama a sua vida acaba perdendo, mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, ele acaba juntando ou guardando a sua vida para a vida eterna. O que Jesus quis dizer? Que nós temos que aborrecer a nossa vida? Não. Se assim fosse, seria uma contradição bíblica, porque Paulo nos ensina que nós amamos o nosso corpo e nós cuidamos bem do nosso corpo. Ele diz que a gente não aborrece o nosso corpo, pelo contrário, nós nutrimos, limpamos, higienizamos, alimentamos, não é isso? Jesus não está dizendo para nós aborrecermos o nosso próprio corpo, não, pois nós somos templo do Espírito Santo. Ele está dizendo que se nós amarmos o nosso corpo, ou a nossa vida, os nossos prazeres, mais do que o Evangelho, mais do que o reino de Deus, nós acabaremos perdendo a nossa
vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa desapego do mundo, desapego das coisas materiais, dos prazeres carnais. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, capítulo de número 5 e versículo 17, Paulo afirma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Eu quero falar do primeiro aspecto da transformação nas nossas vidas, e esse primeiro aspecto está aqui no versículo 1 do texto de Romanos capítulo 12, o culto racional. Observe o que diz o versículo. Vamos ler comigo? Se você já fechou, abra de novo a sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, porque pela compaixão de Deus, ou seja, isso aqui é urgente, isso aqui é importantíssimo. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o que é o culto, amados? Será que o culto é esta reunião solene que nós estamos fazendo aqui, celebrando a Deus? Sim, isso aqui é um culto público, é um culto coletivo, é uma reunião solene de adoração a Deus. Mas Paulo, quando ele está se referindo, quando ele está falando deste culto racional, ele está se referindo a este culto coletivo que nós estamos fazendo? Não. Isso aqui também é um culto de louvor, de adoração a Deus, onde a gente se fortalece, reabastece as baterias espirituais. É importantíssimo congregar, aleluia. Como diz o autor dos Hebreus, precisamos congregar, isso nos fortalece, isso nos aproxima de Deus, isso nos conecta espiritualmente com Deus. Mas o culto racional vai além do culto coletivo, congregacional de domingo à noite. A palavra culto, ela vem de cultum, forma derivativa do verbo latim colo, que quer dizer cultivar, honrar, venerar, cultuar, adorar. Pelo âmbito religioso, culto é cultivar uma vida de adoração a Deus, é estar com Deus numa relação de amor, honra e adoração. O culto, ele é um grande instrumento de transformação da nossa vida. O culto ao Senhor, e eu não estou se referindo apenas ao culto coletivo, ao culto congregacional, aqui nesse aspecto. É nesse culto, aleluia, pessoal e racional, que a seiva de Deus nos irriga, aleluia, nos fortalecendo, qual os ramos de oliveira que estão enxertados, aleluia, na oliveira verdadeira, e recebe do tronco a seiva para que produza frutos. Nós, enxertados em Cristo, enxertados no Evangelho, através do nosso culto racional, nós recebemos a seiva de Deus, aleluia, para que nós nos fortaleçamos e produzamos frutos para a glória de Deus, aleluia. Este culto é o real sacrifício, a vida se processando nos moldes de Deus. Este é o sacrifício vivo e agradável ao Senhor que Paulo se refere. Mas o que é um culto racional? Nós já vimos o que é um culto. O culto é um modelo de adoração, é uma vida de adoração, é uma dedicação de adoração a Deus. E o culto racional? Racional é relativo à razão, inteligência, discernimento, cognição do homem, que Deus nos deu para podermos chegar até Ele com entendimento. Culto racional é uma relação normal com Deus, expressando o nosso amor e gratidão por Ele através das nossas ações cotidianas, do nosso relacionamento com as pessoas,
à nossa volta, com a nossa devoção ao nosso Deus, ou seja, glorificamos a Deus através da nossa cognição, não apenas das emoções. O culto racional é quando todas as nossas atitudes que fazemos, elas são pensadas primeiro para agradar a Deus, para glorificar a Deus. O culto racional é adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, porque quem adora o Senhor em espírito e em verdade, ele se preocupa em agradar a Deus 24 horas por dia, ele se preocupa em agradar a Deus no trabalho, ele se preocupa em agradar a Deus na vizinhança, ele se preocupa em agradar a Deus na sua família, educando os seus filhos, honrando a sua esposa, amando a sua esposa, sendo fiel à sua esposa e à sua família, sendo fiel ao seu Deus 24 horas por dia. Isto é um culto racional, isto de fato é servir, é ser um adorador do Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o seu nome para sempre. Quando o homem adora a Deus, ele experimenta uma relação íntima com Deus. Quando o homem adora a Deus, ele sente ali o ápice dessa relação de amor com o Pai. O poder de Deus se manifesta na sua vida através da ação do Espírito Santo. O culto verdadeiro leva-nos a esta dimensão, amados. Quando você vê um cristão apático, quando você vê um cristão desanimado, quando você vê um cristão melancólico, preguiçoso para vir à igreja, preguiçoso para servir a Deus, preguiçoso para trabalhar no reino, pode observar que ele não está exercendo o verdadeiro culto ao Senhor, ele não está tendo uma vida de intimidade com Deus. Porque a vida de intimidade com Deus nos leva, queridos, a uma vida agradável, a uma vida voluntária diante do Senhor. Não precisa a gente estar, vamos para a igreja, puxando, indo buscar de carro, indo levar em casa, levando para a pizzaria, levando para o banho, levando não sei para onde, e cuidando e ajeitando. Não, quando nós temos uma relação íntima com Deus, ninguém pode nos ligar, ninguém precisa nos dar nem parabéns de aniversário, a gente não fica nem com dor de cotovelo, a gente fica alegre, aleluia, só pelo dom da vida, só por estar vivo e adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja de fato uma pessoa que tem um culto racional a Deus, aleluia, uma vida cristã voluntária e desprendida de todos os maus costumes da velha natureza, da velha criatura, porque agora você é nova criatura, as coisas velhas para trás ficaram. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Devemos cultuar o Senhor 24 horas por dia. O nosso culto racional não dura 2 horas como dura o nosso culto congregacional. O nosso culto racional dura 24 horas. Da mesma forma que quando você adora um ídolo, você se torna parecido com ele, da mesma forma, quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Deus. É por isso que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos ordena: adorai ao Senhor, servii ao Senhor, tributai ao Senhor louvores. Não é porque Deus depende da tua adoração, não, amados. Não é porque Deus se alimenta da tua adoração, não. Muitos estão pensando que estão adorando a Deus, fazendo um favor para Deus. Não, queridos, Deus continua sendo Deus sem a tua adoração. Ele continua no seu trono e sendo governador do universo sem a tua adoração. Você precisa adorar a Deus para você se parecer com Ele. Você precisa adorar a Deus para ter intimidade com Ele. Você precisa adorar a Deus para ser abençoado por Ele e pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então adore em espírito e em verdade. Deixa de ficar arrumando desculpas. Deixa de ficar arrumando desculpas. Eu não me encaixo mais nesta igreja. Eu não me sinto bem mais nesta igreja. As pessoas desta igreja me ignoram. As pessoas desta igreja não me estenderam a mão quando eu mais precisei. Deixa de desculpas. Louve a Deus pelo seu amor e misericórdia para contigo. Louvado seja Deus. Eu não era nem digno
privilégio muito grande, indescritível, de estar aqui na presença deste Deus todo-poderoso, maravilhoso, longânimo, misericordioso, aleluia, e que tem prazer que eu me pareça com Ele, e que tenha prazer que eu me identifique com Ele. Louvado seja Deus para todo sempre. O nosso corpo, amados, ele é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é casa de Deus. Assim o nosso culto deve ser limpo, santo, para ser aceito ao Senhor, pelo Senhor. Não pode ser de qualquer jeito não, queridos. Tem gente que vive uma vida desordenada, vive de qualquer jeito por aí chega na igreja e começa a adorar e celebrar, achando que vai impressionar com a sua adoração. É bom adorar ao Senhor com alegria, com dança, com alegria, com louvor, com adoração, aleluia. Deus se agrada de uma adoração voluntária, espontânea. Mas o verdadeiro culto racional não é só isso. Nós precisamos ter uma vida santa para o nosso culto ser aceito pelo Senhor. Lembre-se que Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos também, aleluia. Não pense que esta igreja transformará o mundo pelo poder do Evangelho, vivendo uma vida entregue aos prazeres da carne. Não pense que você vai impactar o teu vizinho, não dando testemunho cristão na tua vida, não tendo um culto racional diante de Deus. Você tem poder para transformar esta geração com o poder da palavra, se você viver o verdadeiro Evangelho, se você viver o verdadeiro culto racional na tua vida. Lembre-se do nosso texto base aqui do versículo 2, por exemplo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus. Só experimenta a vontade de Deus aquele que vive o processo da transformação, que deixou-se ser transformado pelo poder do Evangelho. O Evangelho não é barganha, não é troca de favores, não, amados. O Evangelho é morte. O Evangelho é a renúncia. Eu preciso morrer para o mundo. Eu preciso crucificar a minha vida na cruz de Cristo todo dia. O Evangelho é isso. As pessoas se confundem, achando que o Evangelho é uma troca de favores. Aleluia. As pessoas que pensam assim nunca foram transformadas pelo poder do Evangelho. Além de um culto racional, observe que o versículo 2: nós devemos também adorar o Senhor, agradar ao Senhor com a transformação da nossa mente. A transformação, primeiro aspecto, ela gera um culto racional. Segundo aspecto, ela gera uma renovação de mente, uma mudança de mente, como diz o versículo que nós acabamos de citar. Portanto, amados, examine as Escrituras. O homem é fruto do que ele pensa, o homem é fruto do que ele crê, o homem é fruto do que ele vive. Está lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Como o homem pensa, como o homem pensa consigo mesmo, assim o é. Então, pense conforme a palavra de Deus, pense conforme as Escrituras. O que pensa a nossa sociedade? Em que crê a nossa sociedade? Como vive a nossa sociedade? Nós somos frutos de uma colonização portuguesa, de uma cultura implementada pelo catolicismo romano, que nos levou a uma forma idólatra de crer, e ainda por fim fechou as fronteiras do Brasil para o verdadeiro Evangelho por séculos, perseguindo cristãos protestantes que vinham para o Brasil para anunciar o Evangelho. Eu li a história dos primeiros 3 mártires protestantes do Brasil. Eles foram descobertos ainda antes de aportar em terra brasileira. Eram 3 missionários presbiterianos, e a Igreja Católica os lançou no mar. Eles morreram afogados, foram jogados para as feras, porque eram protestantes, porque eram cristãos.
implementando o imperialismo católico, introduzindo uma mentalidade errada de adorar a Deus. E nós somos frutos dessa cultura, nós somos frutos desta geração. Por causa desse imperialismo romano que usava o espiritual para usurpar o material, para dominar as pessoas, o resultado disso foi a prática, a existência de muitas batalhas chamadas de guerras santas em volta do mundo. Muitos cristãos protestantes foram queimados, muitas pessoas foram queimadas nas fogueiras da Inquisição ainda na Idade Média, por causa desse imperialismo católico. Então nós somos frutos disso aí, amados. E isso está impregnado na mente da sociedade brasileira, que a salvação é pelas obras, que a salvação é pelos méritos. Precisa ser um bom moço, precisa ser uma boa moça para ganhar a salvação. Depende da igreja, tem que obedecer às normas da igreja, a salvação vem através da igreja. É isso que a sociedade brasileira aprendeu, mas a Bíblia não diz que a salvação vem pela igreja. A Bíblia nos assegura que a salvação vem por Cristo. Aquele que aceitar a Cristo, confessar a Cristo, viver para Cristo, os seus pecados serão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a igreja que perdoa o pecado, é Jesus quem purifica, quem perdoa e quem leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ganhar o Brasil para Cristo. Nós precisamos ganhar esta geração para Cristo, mas nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos de fato, aleluia, estar na dimensão de crentes transformados, de igrejas transformadas, para nós alcançarmos o Brasil para Cristo. Porque infelizmente, esse sistema que eu lhes falei, ele implementou uma condição hierárquica de submissão, de respeito à autoridade humana, coisas que a Bíblia não implementou, coisa que a Bíblia não criou essas hierarquias, e ao mesmo tempo não se preocupa com a salvação das pessoas, muito menos com a transformação dos indivíduos. E infelizmente herdamos isso também. E nós estamos vivendo uma popularização do Evangelho tão grande, que está vindo aí uma onda de um Evangelho fácil, de um Evangelho moderno, uma onda de uma doutrina light, em que muitos pecados já não causam mais preocupação nas lideranças, em muitas lideranças evangélicas hoje. Pecados como idolatria, fornicação, jogo de azar, sodomismo e muitos outros já não causa mais impacto na vida de muitas igrejas por aí. Mas eu digo uma coisa para você: se nós não nos deixarmos ser transformados pelo poder do Evangelho, nós não veremos a Cristo, nós não veremos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente precisa ser renovada pelo Evangelho, transformada pelo Evangelho. Você não vive mais como vivia o mundo, você não pensa mais como pensa o mundo, você não crê mais como cria antes. Aleluia. Você agora é transformado, vive para Deus, crê no Evangelho, aleluia, e dedica a sua vida ao Senhor Jesus. Um outro aspecto da transformação na nossa vida, queridos, é que ela gera serviço a Deus. Primeira transformação, ela gera em nós um culto racional. A transformação, em segundo lugar, ela gera em nós a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, do nosso intelecto. Os nossos olhos foram abertos, espiritualmente falando. E em terceiro lugar, se Deus não falou contigo até agora, Ele vai falar nesse último tópico. A transformação, ela gera serviço na vida do crente. Cristo nos salvou para servirmos a Ele no mundo perdido, que precisa ser transformado, que precisa de transformação para também se tornar família de Deus.
A igreja de Cristo é um corpo de serviço, a igreja de Cristo é um corpo de salvação. Lembre-se, uma vida ocupada no serviço cristão transforma-se numa vida consagrada a Deus, dedicada, não sobrando tempo para o mal, não sobrando tempo para o pecado. Então dedique-se a Deus, sirva a Deus com os teus dons e talentos. Louvado seja Deus. Do versículo 3 ao 8 aí, do Romanos 12, que o irmão Oswaldo leu, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente do serviço a Deus, que é um aspecto de uma vida transformada. Deus nos salvou, queridos, por amor e graça, para levarmos esse amor a esse mundo perdido. Ele nos fez membros do seu corpo, membros da igreja, para sermos instrumentos de salvação, aleluia. Ele nos deu dons para usarmos na sua obra. Quais são os dons que você está usando na obra de Deus? Quais são os talentos que você está usando na obra de Deus? Aleluia. Veja que a palavra de Deus diz aí a partir do versículo 3: quem tem dom de profeta, profetize, fale o recado de Deus, cada um a seu tempo. Louvado seja Deus. E lembre-se, se tiver línguas, tem que ter intérpretes. Em segundo lugar, quem foi chamado para o ministro, para ser ministro, seja ministro, ministre as bênçãos de Deus, ministre a palavra de Deus com fidelidade. Em terceiro lugar, quem recebeu o dom de ensinar, ensine com dedicação. Quem recebeu o dom de exortar, exorte com autoridade. Quem recebeu o dom de beneficência, trabalhe com dedicação. Quem recebeu o dom de liderança, exerça com eficiência. Quem tem o dom de misericórdia, leve ao mundo essa misericórdia com dedicação, com alegria. Todos nós temos um chamado para ser úteis na casa de Deus, para o serviço na casa de Deus. Qual é o teu chamado? Você já descobriu o teu chamado? Ainda não? Deixa eu te dar um conselho. Procure fazer alguma coisa na casa de Deus. Procure fazer alguma coisa na casa de Deus, e você vai descobrir o teu chamado. Você nunca teria aprendido a cozinhar, mulher, se você não tivesse experimentado cozinhar. Você nunca teria aprendido a ser um exímio caminhoneiro se você nunca tivesse tentado dirigir um caminhão. Você nunca teria desenvolvido a habilidade de tocar como o jovem Edivanilson toca, como o jovem Aécio toca, se você nunca tivesse ousado pegar no instrumento. Você não vai descobrir os teus dons ministeriais ou espirituais se você não se dedicar na obra do reino, se você não se dedicar à palavra, se você não se dedicar ao serviço cristão. Portanto, deixe de se esconder, deixe de dizer que não tem dom e talento nenhum, deixa de ficar dizendo que você é crente de banco. Você tem um chamado, você tem um talento, você tem um dom, aleluia. Descubra qual é o teu dom e execute-o, aleluia, porque o Senhor das nossas vidas está voltando e Ele prestará conta, obreiros, de todos os dons e talentos que Ele deu para nós. Todos nós prestaremos conta. Cuidado, tem muito crente com talento enterrado. E quando o Senhor chegar, Ele vai dizer assim: ah, Senhor, eu fiquei com medo de eu perder o teu talento. Eu sei que tu é um homem muito rigoroso, então eu guardei muito bem guardado. Essa desculpa não convencerá. Portanto, procure fazer alguma coisa. Procure fazer alguma coisa. Aleluia. Porque se você é um cristão transformado, você tem uma tarefa para fazer no reino de Deus. Aleluia. Porque a transformação, primeiro, ela gera um culto racional, ou seja, ela gera uma vida de santificação em todos os aspectos das nossas vidas. Em segundo lugar, a transformação, aleluia, ela gera uma renovação de mente. O crente não é preso mais aos rudimentos do mundo, às tradições mundanas. Agora ele tem a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não pode ter nem compreender a mente de Cristo. Esse mistério só é dado à igreja
louvado seja o nome do Senhor. Você agora tem a mente de Cristo. E em terceiro lugar, a transformação ela gera serviço. Na igreja não tem lugar para desocupados. Nós somos um exército alistado. Todos temos uma tarefa. Quando o exército sai para a guerra, você não vai encontrar um de braços cruzados. Todos têm uma tarefa. Assim é a igreja do Senhor. E eu quero fazer no versículo 2 desse texto que lemos a nossa verdade prática deste sermão. Que nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus ela não é só boa, mas também ela é perfeita. Ela não é só boa e perfeita, ela é agradável, ela gera prazer, ela gera contentamento na vida da igreja, na vida do crente. Então seja grato ao Senhor, seja de fato um crente evidentemente transformado, e com esses três aspectos na tua vida, porque a transformação gera isso na vida do crente, na vida da igreja. E você que ainda não aceitou a Jesus, e você que ainda não anda em retidão na presença deste Deus poderoso, deste Deus maravilhoso que tudo vê, que tudo sonda, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, de render-se aos pés desse Senhor maravilhoso e ter a sua vida transformada, regenerada em uma nova criatura, em um cidadão do céu. Tão somente entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará por ti. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você.